Olá, tudo bem com você? Antes de comentar o assunto deste vídeo, eu gostaria de recomendar que você assistisse à live que eu fiz com a jornalista Agatha Lemos sobre novas gerações. Logo no início ali, ela traça o perfil das gerações, começando lá pelos baby boomers, passando pelos millennials, geração Y, X, chegando até a nossa realidade com a geração alfa. Muito interessante esse estudo, ajuda também, e especialmente os pais, aqueles das gerações anteriores, né, a compreender o perfil, a mentalidade das gerações novas e como lidar com elas, como interagir com elas, como aprender e ensinar também. Bem, dito isto, o assunto que me faz gravar esse vídeo é a produção da Disney Buzz Lightyear. A série Toy Story foi um tremendo sucesso em anos anteriores aí, uma série de desenhos animados muito bem feita, tocante até, com personagens bem construídos, uma série inocente em vários sentidos. Acontece que as novas produções, e não é só na área das animações, mas filmes e séries também, têm vindo muito ideologizadas. Inclusive tem pessoas e canais, youtubers, influenciadores lamentando esse tipo de postura da indústria cultural, de aproveitar toda e qualquer produção para lacrar, para propagar ideologias, firmar conceitos sociais ou forçar conceitos sociais. Enfim, tem havido realmente muita reclamação também, e inclusive produções que deveriam ser um sucesso nas telas e nos canais de streaming têm fracassado, ou pelo menos não lucrado tanto quanto poderiam, justamente pela rejeição do público a esse tipo de conteúdo ideologizado. Nesse novo desenho animado aí, nessa animação que focaliza o personagem Buzz Lightyear, que é um dos que fazem parte aí das produções, dos desenhos, animações Toy Story, o que tem trazido alguma reação e críticas em vários canais, por parte de vários influenciadores, principalmente cristãos e conservadores, é o fato de haver um beijo gay nesse desenho. Eu não vou entrar no mérito também dessa questão, mas eu quero analisar a coisa fazendo um contraste aqui. A postura da Disney em relação a isso. 14 países, a maioria deles muçulmanos, rejeitaram a exibição do desenho animado lá. Então não vai passar, simplesmente ali, nesses 14 países. A China é um deles, né? Então o comunismo na China, diferentemente de outras regiões, né? Ele é bastante fechado nas questões morais também. Então é interessante que eles produzem muitos animes. Criadora, né, do TikTok, rede social em que muitas ideologias que o Partido Comunista não aceita lá são divulgadas, propagadas por todo mundo. Então na China, com um mercado bilionário, o desenho não vai passar. E a Disney bateu o pé e disse que tudo bem, não queremos, não vamos ceder ao mercado nesse ponto aí. Então veja que a Disney está brigando por sua ideologia, está sendo firme naquilo que eles acreditam, naquilo que eles pensam ser o correto. E eu comparo então com a postura de alguns cristãos, alguns ditos crentes, que em lugar de ser firmes também em relação à sua postura filosófica, teológica, muitas vezes de maneira muito mais fácil cedem em seus princípios, em seus valores, e vão sendo absorvidos, vão sendo assimilados pela cultura que os rodeia. É bom lembrar que nem tudo que é da nossa cultura é reprovável, é diabólico, né? Tem muitas coisas na cultura que podem ser aproveitadas, e na live com a Agatha nós conversamos um pouco sobre isso. Ela explicou que nós podemos usar especialmente os meios, porque os meios são basicamente neutros, né? As plataformas, os conteúdos é que são complicados. E nós vemos aí cristãos cedendo aos conteúdos da indústria cultural, enquanto produtoras como a Disney são firmes naquilo que querem divulgar e propagar. No meu livro, Nos Bastidores da Mídia,
lançado há mais de 15 anos pela Casa Publicadora Brasileira, eu trabalho ali no capítulo introdutório, e agora o livro foi, inclusive, mais recentemente relançado numa edição atualizada, revisada. No capítulo de introdução, no primeiro capítulo, eu trabalho as ideologias que são intensamente divulgadas e propagadas no planeta, graças às produções, especialmente de Hollywood. Então ali eu falo sobre o espiritualismo, e não é novidade para ninguém, né? As pessoas que têm alguma noção dessas séries e filmes e desenhos animados e videogames sabem muito bem que o espiritualismo é uma ideologia presente faz tempo já nessas produções. Intensamente divulgado, o conceito de alma imortal, fantasmas, espíritos, isso em muitas produções para crianças, né, criadas aí pela Disney, pela Pixar, DreamWorks e outras produtoras aí. Falo também da questão do marxismo, da ideologia gramscista. Quem já leu meu livro sabe do que eu estou falando aqui, também vários vídeos em meu canal em que eu falo sobre esse assunto aí também. Uma ideologia anti-religião, anti-Deus, anti-moral bíblico-cristã, na verdade. O secularismo sendo propagado intensamente também há anos nessas produções, e o evolucionismo também, diretamente ou por tabela. Vários filmes e desenhos abraçam de forma aberta essa ideologia também anticristã, antibíblica, de que a vida teria surgido, se originado espontaneamente em nosso mundo, e Deus seria então um personagem indispensável, porque a vida inerentemente, a matéria inerentemente estaria fadada aí, destinada a, de algum modo, ao longo de bilhões de anos, originar vida. Então essa ideologia ela vem sendo pavimentada, erigida, né, sobre esse pavimento aí faz tempo já também. E há as formas indiretas de ir contra aquilo que o criacionismo ensina. E uma delas também é dissolver o conceito de casamento bíblico. Porque se você for ao livro do Gênesis, capítulos 1 e 2, os mesmos capítulos que trazem ali o sábado como memorial da criação e quarto mandamento da lei de Deus, são os capítulos que mostram o que Deus criou originalmente em vários aspectos. Eu tenho uma série, inclusive, disponível aqui em meu canal, série Gênesis, eu vou deixar aqui na descrição o link para a playlist, em que eu mostro como as principais doutrinas bíblicas estão presentes ali nos primeiros capítulos da Bíblia. A criação, o conceito de família, o sábado como memorial da criação, a dieta original estabelecida por Deus para a humanidade, dieta vegetariana, o conceito da queda, do pecado no capítulo 3 de Gênesis, e a redenção também com a primeira profecia messiânica, Gênesis 3,15. Enfim, se você ler atentamente esses primeiros capítulos da Bíblia, você percebe que ali estão esboçadas as principais doutrinas que atravessam todas as escrituras e culminando, né, com a volta de Cristo e posteriormente a recriação da terra, que vai ser devolvida aos remidos na sua condição edênica. Então, voltando à questão do casamento, nós encontramos ali claramente no Gênesis capítulo 2 a instituição do casamento heteromonogâmico. Deus cria Adão, cria Eva e os une pelos sagrados laços do matrimônio. Eles se tornam uma só carne. Essa diferença complementar é que permite que homem e mulher se tornem uma só carne. Iguais não podem fazer isso. Isso é normativo? Bom, nós entendemos que sim, porque Jesus, lá no Evangelho, ele repete esse conceito. Jesus fala, vocês nunca leram, como está escrito, Deus os fez homem e mulher, os uniu e disse, cresçam e se multipliquem, eles se tornaram uma só carne, enfim. Jesus, ele repete aquilo que ele já havia estabelecido, ele mesmo, como Criador. João, capítulo 1, verso 1, diz que ele é o Criador, de 1 a 3. Ele mesmo repete esse conceito. O apóstolo Paulo reafirma também esse conceito e outras partes da Bíblia fazem o mesmo. Então há uma harmonia nas Escrituras no sentido de afirmar o conceito
de casamento bíblico, que é o heteromonogâmico. Não é a poligamia, não é o casamento aberto, não é o poliamor, não é o casamento de pessoas do mesmo sexo. Biblicamente, casamento, esse conceito, ele envolve a união de um homem com uma mulher, de uma mulher com um homem. Então esses desenhos, essas séries, esses filmes que apresentam outro tipo de padrão, de ideia para o casamento, para um relacionamento íntimo entre duas pessoas, eles acabam também solapando o conceito criacionista bíblico. É interessante porque no livro Lar Adventista, Ellen White, ela compara o sábado e o casamento e chama a ambos de lei do Criador. Então, se o casamento bíblico é uma lei divina estabelecida por Deus, e Ellen White diz isso, e eu creio que Ellen White é uma autora inspirada, tanto quanto a Bíblia também é, não estão no mesmo grau de autoridade, mas no mesmo grau de inspiração. Já expliquei isso no meu canal, com colegas pastores também, já estudamos esse assunto assim, de maneira bem detalhada. Mas é curioso perceber que as pessoas que não aceitam esses conceitos bíblicos e da revelação, o primeiro passo que elas dão na apostasia é a rejeição do que os testemunhos do Espírito de Profecia trazem sobre conceitos como o casamento e outros mais. O segundo passo na apostasia é a rejeição do que alguns autores bíblicos falam. Há muita gente hoje cancelando o apóstolo Paulo, Pedro e outros, justamente porque o apóstolo Paulo, por exemplo, é muito claro em Romanos capítulo 1, ali em 2 Coríntios capítulo 6, ao dizer que o Deus criou homem e mulher para o casamento, né? E o casamento é isso aí. Então, autores que são claros e explícitos com relação a essas questões, Moisés também, lá em Levítico capítulo 18, eles acabam sendo cancelados. E há pessoas que dizem que não creem na inspiração desses autores. E eu penso que dizem isso justamente porque esses autores condenam práticas que elas aceitam, né? Se nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus, como diz Paulo em 2 Timóteo 3,16, nós vamos aceitar toda a Escritura como normativa. Obviamente que tendo discernimento suficiente para entender o que são leis civis, leis de uma teocracia e leis que são permanentes, vigentes e eternas, conceitos que são inamovíveis. É preciso ter maturidade, obviamente, e um pouco de honestidade intelectual para não misturar as coisas. Então, o que eu tenho visto é o que eu tenho já denunciado há 15 anos, né, em meu livro Nos Bastidores da Mídia. Uma insistente propagação, divulgação de ideias antibíblicas, como as que eu denuncio no meu livro, e outras hoje que são desdobramentos daquelas, como é o caso aí desse desenho da Disney e outros mais que têm ajudado a estabelecer um conceito não criacionista de casamento, que viola uma lei de Deus que Ellen White compara com o próprio sábado. O inimigo de Deus quer, porque ele odeia a lei de Deus, ele quer mudar vários princípios bíblicos e ele tem feito isso das formas mais, às vezes, insuspeitas. É claro que nós temos que combater preconceitos, temos que combater intolerâncias, mas não podemos aceitar que os valores bíblicos sejam assim destruídos, especialmente quando isso envolve a mente das crianças, porque elas são vulneráveis, são suscetíveis, são manipuláveis. E nós precisamos ter a firmeza da Disney, então, nesse aspecto. A Disney está lutando pelos valores que ela hoje advoga. A Disney está inflexível, mesmo que o assunto envolva perder dinheiro. Nós, cristãos, temos que ser firmes também, coerentes também, respeitosos, amoráveis, claro, mas firmes pelo que é bíblico, pelo que é correto, pelo que foi estabelecido pelo nosso Deus. Deus nos ajude neste mundo tão complicado, nesse conflito de gerações em que estamos imersos, ter a postura certa, com a atitude certa, com o sentimento certo e ajudar a preparar uma geração para a volta de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.